Olá pessoal, hoje nós vamos ver a diversidade das cadeias carbônicas. Então essas cadeias carbônicas, elas vão variar de acordo com a quantidade de carbono que vai constituir a molécula, né? A forma com que estão dispostas no espaço também vai definir como elas são. E também o modo como elas se associam com os demais átomos e os outros elementos químicos, né? Seja de origem orgânica ou sintética, foi estabelecido alguns critérios de classificação, dentre os quais pode ser destacado o fechamento ou não das extremidades da cadeia, né? Se ela é fechada, se ela é aberta nesse caso aí, a disposição dos átomos que vão compor essa cadeia, os tipos de ligações químicas que elas fazem, a presença ou não de átomos entre os carbonos, que é o heteroátomo. Então, nós vamos ver os tipos agora, ok? Então, de acordo com o fechamento ou não da cadeia carbônica dessa molécula, a gente pode definir em aberta, acíclica ou alifática, que é a mesma coisa, ou fechada ou cíclica. Nesse caso, então, quando as extremidades estiverem livres, né, elas não são conectadas umas com as outras, então é uma molécula aberta. Não forma ciclo, não forma anel de carbono na cadeia. Então, ela é uma molécula aberta. Na cadeia carbônica fechada ou cíclica, né, essa cadeia carbônica sem extremidades, né, porque possui e forma um ciclo, um anel nessa cadeia. Continuando a fechada, as cadeias fechadas que vão ter pelo menos um anel benzênico, que pode ser representado de qualquer uma das três formas, ele vai ser chamado de cadeia fechada, sim, mas é uma cadeia chamada aromática. Então, é uma molécula aromática. Vocês vão ver muito isso ainda em química. Temos, inclusive, a mista, né? Que temos os extremos livres em umas partes, mas também temos o ciclo, ou um anel fechado, que caracteriza a cadeia carbônica fechada. Então, ela é uma mista. Aqui de novo a cadeia aromática, né, fechada aromática, poderia ser o benzeno, naftaleno, antraceno, então são alguns exemplos, né? As cadeias carbônicas abertas, elas vão aí se classificar também em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Então vamos ver aí as classificações agora. Então, a cadeia carbônica normal é aberta, né? Que apresenta sequência contínua de átomos de carbono e nela cada carbono está ligado a dois outros carbonos, exceto nas extremidades, obviamente, né? Que aí aqui tem geralmente o hidrogênio fazendo essas ligações. Nesse caso seria o pentano, né? Que são 5 carbonos e aqui todas essas ligações que não foram demonstradas, aqui tem o hidrogênio em cada uma delas. E a ramificada é uma cadeia carbônica aberta que vai possuir um ou mais grupos de átomos ligados à cadeia principal. Então, vai ter ali um ou mais grupos ligados ao carbono principal, ao carbono do meio. Ou nesse aqui terão ligações, ramificações a serem feitas. Então, aqui tem pelo menos uma, já é ramificada, não é uma única. A cadeia saturada é uma cadeia com apenas ligações simples entre os átomos de carbono, como vocês estão vendo aí de novo, a mesma molécula de pentano. E a insaturada é uma cadeia com uma ou mais ligações duplas ou triplas. Lembra que a gente viu isso, né? Ligação dupla e tripla significa aí quantas ligações esses carbonos fizeram, covalentes, né? E agora falta a última classificação. A presença ou não de outros carbonos, né? Então, a cadeia carbônica pode ser homogênea, que não apresenta nenhum heteroátomo, ou seja, o átomo diferente inserido entre os átomos de carbono na cadeia. Então, ele é homogêneo. Diferentemente do heterogêneo,
que apresenta pelo menos um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente inserido entre os átomos de carbono da cadeia, no caso aqui o oxigênio. Então vamos a um exemplo sobre classificação das cadeias carbônicas. Coloquei direto no exemplo 2 mesmo, tá? Não passei o 1. Então essa cadeia aí, quanto ao fechamento ou não da cadeia carbônica, ela é aberta, né? Ela não é fechada, ela é aberta, ela é normal, porque tem uma sequência contínua de átomos de carbono. Ela é homogênea porque não tem nenhum heteroátomo e ela é saturada porque só tem ligações simples. Nesse exemplo, ela é aberta porque não tem aí a ligação entre os últimos átomos. Ela é ramificada porque tem uma ramificação, ela não é uma linha simples, ela tem ramificações para cima e para baixo. Ela é homogênea, mesmo que tenha o cloro aqui, porque o cloro não está entre os carbonos. E é insaturada porque tem mais ligações, além das ligações simples. Ligação dupla e tripla aqui. Pessoal, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre funções orgânicas. É uma outra matéria, tá? Atualmente, é possível reconhecer esses compostos orgânicos de origem natural ou de origem sintética com base nas propriedades de determinados grupos de substâncias que vão constituir o composto. Então, esses grupos de substâncias são as classes químicas chamadas funções orgânicas. Cada tipo de função orgânica apresenta propriedades específicas que vão caracterizar o comportamento químico desses compostos. Não só o comportamento, mas você também pode identificar, né, essas funções orgânicas só olhando para a molécula. Então, vai ter um grupo funcional, cada classe dessa função orgânica é reconhecida por um átomo ou um grupo de átomos, né? E é o grupo funcional, tá? Nesse caso, nós vamos começar com a função orgânica álcool, que o grupo funcional dele é um radical, ou seja, tudo que pode envolver a molécula, todo o resto da molécula. E o mais importante é a hidroxila, o OH. Então, tem o OH, principalmente aí nas partes das extremidades, que vão caracterizar essa molécula com a função orgânica álcool. Como, por exemplo, a gente pode citar o metanol, que pode ser utilizado na fabricação de inseticida, de resinas, adesivos, tintas, corantes e vários outros produtos. Sobre a nomenclatura dos álcoois, vocês não vão ver agora, né? Vão ver mais tarde em química mesmo, mas o sufixo é ol, então metanol ou butanol, né? Isso caracteriza a função orgânica álcool, o nome também, né? Alguns exemplos: 3-metil-1-ciclobutanol, né? Sempre tem o ol aí no sufixo indicando ser um álcool. E a hidroxila ali como ramificação também, ela sempre está. Sobre a segunda função orgânica a ser vista, é a função orgânica dos aldeídos. Os aldeídos, eles sempre estão na extremidade, como está escrito aqui na tela, e ele vai ter o carbono, o oxigênio em dupla ligação e o hidrogênio também. Então, ele vai ter essa configuração. Essa parte aqui da esquerda para lá é toda radical, ou seja, vai mudar de acordo com a molécula. Mas a função química de todas as moléculas que tem isso é aldeído, ok? O sufixo al, propanal, etanal, metanal, butanal. O etanal, por exemplo, é muito utilizado na síntese de compostos orgânicos, né? Inseticidas também, e até na fabricação de espelhos. Vamos lá. Terceira função orgânica é a cetona, onde o grupo funcional é o carbono, tá? O carbono secundário ali, e a dupla ligação com oxigênio. Apenas isso. O sufixo é ona, butanona, pentanona,
3-pentanona. O 3 aí vai depender de onde está a ligação com o oxigênio, né? 1, 2, 3, terceiro carbono. 1, 2, 2, o segundo carbono tem a ligação. E assim vai. Tem um exemplo muito conhecido que é a acetona, né? Que a gente usa para remover esmalte de unhas. E até solvente de tintas também, esmaltes. É a propanona. Vamos à próxima função orgânica, a função orgânica chamada éter, tá? Aí tá no plural apenas. Então, o éter, ele é só caracterizado com o oxigênio e o resto das ligações nas laterais. Então, aqui temos um exemplo, o oxigênio aqui, né? E os dois radicais, na parte da esquerda e na parte da direita. Prefixo que vai indicar o número de carbonos, o óxido no meio e depois o nome do resto, né? Do resto da molécula. Esse etoxietano aqui, por exemplo, é um éter comum que foi muito utilizado como anestésico nas cirurgias. Depois ele foi substituído por anestésicos mais seguros. O ácido carboxílico, ele é bem grande, inclusive, essa função orgânica. Não a função orgânica, é o grupo funcional. Que é o carbono ligado dupla ligação aqui com o oxigênio e a hidroxila. Às vezes não vai estar tão claro assim, né? Vai estar bem destrinchado, então ele fica um pouco maior. Mas o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é esse. Como, por exemplo, o ácido etanóico, tá? Que ele é conhecido como ácido acético, que é o vinagre. Ele pode estar nessa forma, é a mesma coisa do que estar assim. Então, tem que prestar bastante atenção. Esse ácido propanóico é igual a esse, tá? Então, todos são ácidos carboxílicos. A função orgânica éster, ela tem o radical, obviamente, todos têm, carbono, oxigênio com dupla ligação e oxigênio embaixo, com ligação simples. Podendo ter um radical qualquer ou podendo ter até o hidrogênio. Minto, hidrogênio não. Hidrogênio seria o ácido carboxílico, tá? Então, ele pode ter um outro radical, tá? Que não seja o hidrogênio, porque senão vai caracterizar o ácido carboxílico. Ele é bem parecido, né? E para finalizar aí a aula de hoje, temos a amina, tá? Que o grupo funcional dela é NH-X, porque eu não sei quantos Hs ela poderia ter, tá bom? Então, fica aí NH2, NH só. Então, depende de qual molécula que estamos falando, né? Bom, temos exemplo aí da nicotina, cafeína e a cocaína, que são do grupo da função orgânica amina. A cafeína, por exemplo, ela está presente em várias substâncias ingeridas por nós, né? Café, erva mate, chocolate, refrigerante. Refrigerante é a base de cola, né? Sabe qual é? E, por fim, os hidrocarbonitos, que são derivados do petróleo, né? Ele é composto apenas de carbonos e hidrogênios. E esse daqui a gente vai ver melhor em uma outra aula, que ele tem diversas classificações dentro dele. Então é isso, pessoal. Boa aula, bons estudos e até as lives. Boa aula não, né? Que a aula já foi. Então é isso.